Esse sermão não é um sermão de autoajuda, não é um sermão que visa você se sentir melhor, mas é um sermão que busca trazer à memória aquilo que Deus tem para cada um de nós. Quando eu me converti, a minha experiência foi intensa e muito interessante. E aos 20 anos eu tenho um encontro com Cristo. E eu fui à igreja e fui entendendo, conhecendo, fui lendo a palavra de Deus. Isso, passado mais ou menos uns 2 anos, eu orando com alguns irmãos, algumas irmãs, eu naquele dia tive uma experiência onde Deus usou uma pessoa, uma irmã, para falar comigo. E eu recebi algumas promessas sobre a respeito da minha trajetória espiritual, sobre a minha trajetória profissional, o meu trabalho, o trabalho missionário, as viagens que iria fazer, promessa para minha casa, promessa para os meus filhos. Não éramos casados ainda, eu e a Águida. Eu não lembro com todos os detalhes, mas todas as vezes que uma daquelas palavras, daquelas promessas se cumpriram, Deus me trazia a memória, dizendo: eu o prometi e eu cumpri. E eu queria compartilhar um pouco sobre isso, pedir aí um espaçozinho para que a gente pudesse falar de algumas experiências e como Deus tem agido na minha casa. Esse ano nós fomos até São José, na casa do Felipe, tivemos ali Natal, um momento em família. Aí o Felipe pegou o violão e começou a tocar, e nós começamos a cantar alguns louvores. Agradecer a Deus por aquilo que Deus, pela sua fidelidade. E nem todos os meus filhos estão na igreja, basicamente só o Leonardo, mais novo. Mas naquele dia o Guilherme toma a palavra e diz assim: a minha Águida, assim, nós queremos agradecer vocês pelo testemunho, a educação e ensino, porque embora eu e o Felipe não estejamos na igreja, vocês criaram homens honrados, trabalhadores, bons pais, bons chefes de família, e isso foi para nós assim especial. Vai fazer 15 dias, amanhã, a Aninha, minha neta, me liga e disse assim: vovô, estou indo à igreja. Você não tem noção do que é isso, porque Felipe ele teve algumas experiências negativas na igreja e acabou deixando, e ele nos proibiu inclusive de falar algumas coisas aos nossos netos, dizendo que eles, quando crescessem, teriam a condição de decidirem, e nós sempre oramos para que Deus trabalhasse no coração deles. E isso foi interessante, porque ela me liga e disse assim: nós estamos indo na igreja. Eu fui na igreja, participei de um culto, eu orei, eu me emocionei, eu entendi. E ela disse assim: se eu me converter, o senhor pode me batizar? Então imagina meu coração. Eu disse: claro. Você tem Bíblia? Eu ganhei uma Bíblia aqui e tal, me deu a fotografia. Eu falei: vou te dar uma Bíblia trilingüe, português, inglês, espanhol, porque a igreja lá em São José é grande, tem os cultos em inglês, e a coisa aconteceu. Sábado não agora, sábado passado, especificamente na sexta-feira, eles vieram dormir em casa, que havia um aniversário, então a família estava em casa. E no sábado de manhã eu comecei a sentar, conversar com o Felipe. Ele falou assim: não entendo muito, não entendo o sacrifício, não entendo. E eu fui falando sobre o sacrifício no Éden, sobre o sacrifício lá de Isaac, sobre Jesus na cruz, e aquilo foi, e chegou um primo da Águida em casa, e nós paramos a conversa, e ele voltou correndo, porque queria saber o que estava acontecendo. A gente viu uma sede. Eu fui até a estante, peguei a Bíblia trilingüe para dar para a Ana, e havia a Bíblia dele, que eu havia dado a ele na sua adolescência, quando o pastor Russell Shedd esteve aqui, e o Russell Shedd assinou uma Bíblia para ele, a Bíblia Shedd, e quando ele disse que não queria saber de nada, ele devolveu a gente a Bíblia, e eu peguei a Bíblia da Ana e a Bíblia dele e entreguei na mão dele. E
para minha surpresa, eu recebi uma foto no domingo dele lendo a Bíblia. E a coisa toda foi acontecendo. E na quarta-feira estive aqui no culto, estava conversando com o Douglas no final do culto, contando a experiência que Deus estava fazendo. E naquele exato momento, lá na casa dele, a família estava reunida e Deus entrou e operou e deu uma experiência para os 4. Para Felipe, a minha nora, Ana Rayana, para Ana e para o Vinícius, o pequeno. E foi algo muito profundo. E na quinta-feira, a Ana Rayana me manda a foto dele orando pelos filhos, dizendo que tinham tido uma experiência profunda com Deus. E eu vou te contar uma coisa. No dia 17 de setembro de 1989, de um domingo, de um sábado para um domingo, a 1h30 da manhã, o Felipe nasce. Foi uma experiência profunda. E eu me lembro que estava descendo ali a Winston Churchill, que é a Rua dos Três Postos, lá em São Bernardo, tem uma maternidade lá em cima, e eu vinha descendo e vinha consagrando, dizendo: Senhor, ele é teu filho, ele é teu, consagro ele para que o Senhor possa fazer da vida dele a tua vontade, que ele seja alguém temente. E aí fui orando e consagrando ele a Deus. E ele veio para a igreja, pequeno, questionava as professoras de escola dominical a respeito de algumas coisas que para a criança é muito complicado. Como é que a mulher vai falar com a serpente? Então ele sempre teve essas questões. Veio a adolescência, houve no meio do caminho aí o casamento, e eu me lembro naquele dia que aconteceu tudo isso. E eu conversei com ele e disse: Felipe, as promessas que Deus tem para a sua vida, elas permanecem. Talvez você tenha que dar uma volta um pouco a mais no deserto, mas elas vão acontecer. Quanto à sua esposa, Deus pediu para que eu cuidasse dela como a filha que eu não tenho, que amasse como a filha que eu não tenho. E é interessante que a vida vai promovendo algumas coisas. Ela perdeu a mãe, depois perdeu o pai, e ela se uniu a gente, e tem a Águida lá como essa confidente. E como Deus vai fazendo as coisas. Nós nunca perdemos a esperança. E nesses dias atrás eu estava orando e disse: Senhor, nem que seja no meu leito de morte, que ele tenha uma experiência contigo, ele possa te conhecer, ainda que eu não veja. Mas eu creio que o Senhor tem uma promessa para mim, o Senhor tem uma aliança comigo, com a minha família, tem uma promessa para ele. E eu tinha essa promessa, essa esperança, e sonhava que isso acontecesse. Por isso, nessa noite, eu quero ter essa liberdade de compartilhar essa mensagem com os irmãos, chamada Promessas de Deus Geram Esperança. E eu quero compartilhar esse texto de Josué, capítulo 14, que diz assim, depois você pode ler e deixa aberta a Bíblia aí, queria compartilhar com os irmãos. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? É alguém que conhecia a palavra de Deus, o que Deus tinha. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi fiel inteiramente, ou inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés,
quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Vamos orar. Pai Santo, eu quero louvar o Teu nome por essa oportunidade de mais uma vez compartilhar a Tua palavra. E a minha oração é que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração dos meus irmãos, que o Senhor possa abrir os ouvidos de cada um, e que seja uma experiência pessoal com o Senhor, não com a minha voz, nem com a minha palavra, mas que nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor fale o coração, testifique ao coração de cada um, e que o Senhor possa gerar esperanças, que o Senhor possa gerar fé, que o Senhor possa gerar sonhos, que o Senhor possa gerar, Deus, um despertamento, um fortalecimento, que assim seja para a glória do Teu nome. Assim eu oro, agradeço e te peço em nome de Jesus, amém. Caleb é um desses personagens bíblicos que saltam aos nossos olhos pelo seu caráter, pela sua disposição, pela sua perseverança, pela sua fé. Caleb é um homem de experiências com Deus, que manteve a sua experiência, ou a sua esperança em alcançar a promessa que havia recebido. Ele confiou na fidelidade de Deus, apesar do longo tempo que passou. Fernando Pessoa, um escritor, ele diz assim: o homem, ele é do tamanho dos seus sonhos. E eu diria que o homem é feito de sonhos e esperanças, ou de esperanças e sonhos. Um homem pode ser medido pelo tamanho da esperança e dos sonhos que carregam. A esperança e os sonhos, elas nos impulsionam a caminhar pela vida. E quando se perde os sonhos, quando se perde a esperança, se deixa de sonhar. E quando não se tem esperança, quando não se tem capacidade de sonhar, a vida perde o sentido. Quando Deus chamou Abraão, e essa história começa exatamente aqui, Deus chamou Abraão e prometeu a ele uma terra. Abraão creu nessa promessa. Ele saiu da terra de Ur, e depois de vários incidentes, ele chega em Canaã e se estabelece. Houve um problema, depois de algum tempo, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão chama Ló e conversa com ele, e diz assim: olha, não podemos ficar juntos. E ele dá a oportunidade de Ló escolher a terra que iria ficar. Eles estão em Canaã. Ló olha para as campinas verdejantes em direção a Sodoma e Gomorra e diz: eu vou ficar com essa parte. O que sobrou para Abraão? A terra de Hebrom. E foi ali que Deus abençoou Abraão, e ele edifica um altar ao Senhor. Ali ele é abençoado, ali a sua família se multiplica, os seus rebanhos se multiplicam. Então Hebrom é uma terra abençoada, uma terra importante para os judeus, para os israelitas. Hebrom foram sepultados Sara, foi sepultado Abraão, foi sepultado Rebeca, foi sepultado Isaac. Então era extremamente importante. E eles se estabeleceram ali, mas houve um momento que há uma grande fome lá em Canaã, e o Egito, e o Israel foi para o Egito. A família de Israel, desce para o Egito, e lá no Egito eles se multiplicam, eles crescem, e eles se tornam escravos, até que depois de 400 anos o Senhor levanta Moisés como libertador, e pela mão poderosa do Senhor, eles deixaram o Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, e eles marcharam pelo deserto cerca de 3 meses, até que chegaram nos limites de Canaã, a terra prometida. A quem? A Abraão,
mas agora prometida a Moisés e ao povo de Israel. E Moisés então chamou 12 homens e os enviou até a terra para que eles pudessem avaliar, observar, trazer as informações sobre a terra, sobre os habitantes e tudo que era necessário para eles tomassem as decisões. E quando voltaram, 10 desses homens estavam impressionados com a qualidade, com a beleza e com a fartura da terra. Mas estavam extremamente amedrontados pelos habitantes, porque eles eram gigantes, homens fortes, as cidades eram edificadas, e eles temeram. E aí então eles deram esse relatório, de que a terra era boa, mas havia dificuldades. Mas Caleb e Josué estavam animados. Eles disseram a Moisés e ao povo: não, vale a pena lutar pela terra, vale a pena conquistar a terra, é promessa de Deus, vamos lá. Mas o povo não deu ouvido a Moisés, a Caleb e a Josué, esses 2 espias, deram ouvido aos outros 10. E esses 10 induziram o povo ao desânimo, e o povo chorou a noite toda, reclamando de Moisés, reclamando do Senhor. Mas Josué e Caleb confiaram na promessa de Deus e incentivaram o povo a entrar na terra. Porém, o povo não lhes deram ouvidos. E a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas, porque a gente acha, que a maioria está sempre com a razão. Quem tem a razão é aquele que tem a visão e tem ouvidos para a palavra de Deus. Não ouça a multidão, ouça Deus. Porque nas dificuldades, nas adversidades, Deus fala. E Deus fala no profundo do nosso coração, Ele coloca convicções. O Espírito Santo fala no mais profundo do nosso ser. E a verdade não está com a maioria, a verdade está com Deus. E se nós estamos em comunhão com Deus, o Espírito Santo habita em nós, eu e Deus já somos a maioria. Então a gente tem que ter isso em mente. Então, por causa da falta de confiança nas promessas, por falta de fé, porque eles desistiram daquilo que Deus estava dando, Deus diz a Moisés e esse povo que eles vão morrer no deserto. Eles não vão entrar na terra prometida. E por 40 anos aquele povo caminhou pelo deserto, marchou pelo deserto, até que aquela geração fosse morta, até que eles morreram, e inclusive Moisés. E é preciso, meus irmãos, nós termos cuidado para não sermos contados com aqueles que rejeitam ou aqueles que não creem nas promessas de Deus. A gente tem que tomar cuidado com aqueles que a gente se aproxima, porque existem muitos matadores de promessa ou de sonhos, que falam coisas que não são de Deus ou não estão na sua palavra, e a gente começa a dar ouvido a essas coisas e a gente desanima. Então a gente precisa tomar cuidado em não jogar fora aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem nos prometido. Cuidado para não seguir a maioria e se esquecer de quem Deus é, o que é da sua vontade, o que está na sua palavra. Cuidado com aqueles que nos fazem duvidar das promessas de Deus, enchendo o nosso coração de desânimo. É bom, mas tem gigante, a terra é de boa qualidade, mas vai dar trabalho. E a gente então, porque vai dar trabalho, porque tem dificuldade, a gente vai largando. Essa conversa que a gente leu aqui de Josué 14, era travada entre Caleb e Josué, depois de 45 anos que eles tiveram essa experiência deles irem visitar a terra. Agora o contexto é outro. Israel entrou na terra, está conquistando, e Caleb se aproxima de Josué para lembrá-lo de 2 coisas. Primeiro, de que eles foram espiar a terra e viram como a terra era. E segundo, lembrar que Deus prometeu a eles que daria a eles a terra que eles haviam pisado. E às vezes, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar dos feitos de Deus, nos lembrar das promessas que Deus nos deu, para voltarmos a ter esperança,
para que a gente possa poder sonhar novamente, como escreve o profeta Jeremias. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E Caleb se aproxima então de Josué e começa esse diálogo e diz assim: Josué, você se lembra o dia em que nós voltamos de espiar a terra? Você se lembra do que Deus falou através de Moisés? Naquele dia o povo chorou, o povo temeu em ir à luta, temeu em ir e tomar posse da promessa de Deus, mas eu não, nem você. E desde o dia, Josué, que eu vi essa terra, que eu pisei nessa terra, que Deus me prometeu, meu coração se encheu de esperança, ao ver aquela terra, e eu tudo que vi, relatei fielmente a Moisés, e o Senhor, por meio de Moisés, prometeu a mim e aos meus descendentes, a terra que eu pisei. Desde então, eu espero alcançar essa promessa. Todos os dias eu sonho com a minha terra, e essa terra é Hebrom. Se passaram 45 anos, Josué, e o Senhor me manteve vivo, como prometeu que faria, porque eu haveria de herdar essa terra, e eu vivi e vivo essa esperança de alcançar a minha promessa. E eu quero dizer para você, meu irmão, que se Deus tem prometido algo para você, o tempo pode passar, pode demorar muito tempo, mas Deus é poderoso para cumprir a sua palavra, e ainda que você morra, Ele é capaz de te ressuscitar, e poderoso para te ressuscitar, para que a palavra dEle se cumpra na sua vida. Deus fez, Josué, Israel caminhar pelo deserto. Deus enviou pestes, enviou inimigos. Eu vi a nossa geração morrer, mas hoje eu vim aqui, Josué, falar com você para te lembrar que Hebrom é a minha promessa de Deus. E o Senhor não apenas me prometeu, o Senhor me manteve vivo para que eu pudesse vir e possuir essa promessa. Em todos esses anos, Josué, eu sonhei cada noite com essa terra. Eu passei por lutas, eu passei por momentos de aflição, eu passei por momentos de deserto, eu passei por adversidades, mas eu sonhei com uma promessa, eu mantive a esperança de ver os meus descendentes possuindo a terra, de ver a terra produzindo os seus frutos, de ver a minha descendência desfrutando aquilo que Deus prometeu. Então, Josué, me dá a terra que Deus me prometeu, que falou por intermédio de Moisés, e assim se cumpra a promessa que Ele me fez e que Ele tem para mim. E eu te digo mais, Josué, eu ainda estou tão forte, tão vigoroso, com a mesma disposição para lutar, como naquele dia, naquela época. Josué, me dá a terra que Deus me prometeu, porque ela é minha promessa. Quero dizer para você, meu irmão, que a sua família é promessa de Deus, que os seus filhos são promessas de Deus, que Deus tem promessas para nós de vida eterna, de comunhão, de intimidade. Isso gera em nós, ou pelo menos gera em mim, esperança de ver a coisa caminhar. E esses dias faleceu a mãe da irmã Luciana. Eu peguei o Edson, a gente foi para lá, e quando a gente estava saindo aqui, ele começou a cantar uma música, e eu fui acompanhá-lo. Quando findar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, e juntos a uma voz, voltados para mim: conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui.
e falarei e cantarei que Jesus que me amou e que por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, maravilhosa graça, graça de Jesus, e é a graça de Deus, meus irmãos. Nós só estamos aqui pela graça de Deus, pelo favor de Deus, não porque merecemos. Você está vivo porque é graça de Deus. Você só respira porque é graça de Deus. Você só caminha porque é graça de Deus. Você só trabalha porque é graça de Deus. Você tem o que tem porque é graça de Deus. Porque você não merece, porque você não é tão bom desse jeito. É graça de Deus. E a gente precisa aprender a reconhecer que tudo que temos e somos é graça de Deus, e que tudo que temos e somos pertence ao Senhor, tudo que temos e somos é dele. Então a gente olha, e a gente precisa aprender com Caleb a manter a esperança e a capacidade de sonhar, a confiar na fidelidade de Deus, porque assim como Ele prometeu, assim Ele fará. Porque quando as promessas são de Deus, a esperança não acaba, e a capacidade de sonhar não morre. Passaram-se 45 anos, Caleb permaneceu firme, permaneceu firmado na palavra, na promessa, e permanecer firmes, para nós nos nossos dias é um desafio. A gente está vivendo um momento, a gente sempre viveu aqui nesse país, na América Latina, crises financeiras, a gente passa por momentos de enfermidade, a gente passa por crises conjugais, violência, corrupção, todas essas coisas permeiam nossa sociedade, então permanecer firme hoje é difícil. Às vezes você encontra com um irmão, com outro irmão, você fala, puxa vida, que dificuldade, que luta, que trabalho, e a gente olha para o futuro e é assustador. A gente olha e percebe aí uma crise moral e ética nesse mundo que nós vivemos, e dessa crise ética e moral decorrem as tragédias sociais. A gente vê a opressão, a gente vê o racismo, a gente vai vendo a exclusão, a gente vê as crises ambientais, e para ter lucro, ter dinheiro, se pode queimar florestas, se pode destruir mananciais. E a gente vê essa questão também econômica, a gente vê violência, vê corrupção. São tempos de medo, tempos de incerteza, tempos de desesperança. Porém, quando nós temos a promessa de Deus, a esperança não acaba e a capacidade de sonhar não morre. Caleb tinha uma promessa de Deus, de receber a terra que ele havia pisado. Por isso ele tinha esperança de conquistar a terra, ele sonhava com essa terra. E durante esses 45 anos que ele está no deserto, que ele está caminhando pelo deserto, que Israel está caminhando pelo deserto, ele espera. Caleb se apegou a essa esperança. Foram muitas noites orando, sonhando com a terra. E todos nós, meus irmãos, precisamos de uma promessa para viver. Se você não tem uma promessa de Deus para a sua vida, você não tem motivo para viver. Você vai procurar, vai buscar e você não vai encontrar. Então nós precisamos ter um Hebrom para sonhar. Nós precisamos de um Hebrom para vislumbrar. Nós precisamos dessa promessa para continuar lutando pela gente, pela nossa família. E eu imagino nesse tempo todo de deserto, esse tempo todo de demora, Caleb foi tomado por pensamentos como eu sou e você também, por sentimentos que balançaram a sua fé. Porque os anos foram passando, você diz, olha, a promessa está demorando, a coisa não está acontecendo. Talvez ele tenha questionado a Deus, como a gente também faz, mas você também não é o único, porque quando a promessa também demorava para Abraão, ele vai questionar a Deus, fala, Deus, o Senhor me prometeu um herdeiro, mas está demorando.
E Deus ouviu a oração de Abraão e disse: vem para cá, vem para fora. Ele sai para fora da tenda e diz assim: olha para as estrelas, se é que você pode contar, a sua descendência será como elas. E o que eu quero dizer para você, meu irmão, é que Deus não se esquece das suas promessas. Pode passar o tempo que for, mas se você tem uma promessa de Deus, tenha a esperança, e a minha oração que Deus gere no seu coração a esperança, porque Deus há de cumprir cada uma delas, embora possa parecer demorado. Então, creio que muitas vezes o Caleb foi orar, creio que muitas vezes, no meio dessa oração, no desânimo, Deus invadiu o seu coração. Creio que muitas vezes ele tenha sido animado pela sua família, porque ele disse: olha, Deus me prometeu a terra, e quando ele estava perdendo as esperanças, alguém disse: olha, pai Caleb, o Senhor tem uma promessa, olha para frente. Então, isso deve ter invadido o coração dele. Sonhar com a sua promessa deve ter lhe dado ânimo. Se você tem uma promessa de Deus, saiba que você não vai morrer antes que ela seja realizada na sua vida. Se você tem uma promessa de Deus e está passando por um deserto, saiba que vai chegar o momento que você vai entrar no seu Hebrom, na sua terra, na sua promessa. Se você tem uma promessa de Deus, creia que Deus é fiel para realizá-la. Por isso, não perca a esperança e continue sonhando com o dia de você entrar na sua terra prometida, no seu Hebrom. E eu queria descer algumas coisas importantes para você. Primeira coisa importante: quem tem uma promessa de Deus tem convicção, ele tem uma certeza. Ela pode não acontecer hoje, ela pode não acontecer amanhã, mas o dia vai chegar. E com essa disposição no coração, com o Hebrom na mente, Caleb atravessou o deserto. Foi a promessa que ele tinha que fez enfrentar os 45 anos de espera. E ele superou o tempo e superou o espaço. Quem tem uma esperança, quem tem uma promessa de Deus, tem uma esperança, tem uma certeza, tem uma convicção de que eles não está vendo, mas ela vai chegar. E isso se chama fé. É a certeza das coisas que não se veem, mas a gente crê que vai acontecer. Segunda coisa importante, que quem tem uma promessa de Deus tem uma direção, ele sabe para onde vai. Caleb caminhou pelo deserto esse tempo todo, deu muitas voltas, mas a sua direção sempre esteve voltada, os seus olhos sempre esteve voltados para Canaã. Os seus olhos sempre estiveram voltados para a sua terra. Quem tem uma promessa de Deus, meu irmão, tem boas razões para todos os dias levantar de manhã e ir para a vida. Porque a promessa de Deus nos dá a direção, nos dá o centro de direção para onde a gente deve ir. Eu sei para onde eu vou, eu sei o caminho que devo seguir. Estou caminhando na direção da minha promessa. Eu me lembro de uma música mais antiga que diz: caminhando eu vou para Canaã. Se você não quer ir, né, não me impeça de ir. E o Caleb tinha essa promessa no seu coração, tinha a promessa da sua terra prometida. Ele confia na palavra de Deus. A palavra de Deus o direciona. Há uma frase atribuída a um filósofo grego, chamado Sêneca, que diz assim: não existe vento favorável para quem não sabe onde deseja ir. Para quem não sabe para o que quer, qualquer coisa serve. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas para quem tem uma promessa de Deus, ele sabe para onde vai, e qualquer coisa não serve.
Outro ponto importante: quem tem uma promessa de Deus, sabe o que deve fazer. Caleb sabia que deveria estar preparado para quando chegasse o dia. Ele sabia que naquela terra morava ali os Enaquins, 3 filhos de Enaquins, que eram fortes, cidades fortificadas. E ele sabia que teria que enfrentá-los. E ele disse para Josué: eu tenho tanto vigor agora para ir à guerra, como naquela época. 45 anos se passaram, e ele nunca esteve despreparado para receber aquilo que Deus tinha para ele. No meio do caminho, muita gente vai desanimar, no meio do caminho, muita gente vai para um lado, vai para o outro, vai fazer outras coisas, mas quem tem a promessa de Deus, sabe o que deve fazer, sabe para onde deve ir. Então quem tem promessa de Deus tem boas razões para levantar todos os dias, para ir trabalhar, para ir estudar, para se preparar, porque ele sabe quando o dia chegar, ele deve estar preparado para entrar na terra e possuir. A promessa pode demorar um dia, uma semana, um ano, uma década, ou 45 anos como Caleb. Mas quem tem uma promessa de Deus sabe que esse dia vai chegar. Por isso ele sabe que deve estar preparado para lutar, para conquistar aquilo que Deus deu. Portanto, continue lutando, continue orando pela sua casa, pelos seus filhos, continue orando pela sua igreja, pela sua comunidade, continue orando pela sua família. Nós precisamos dessa palavra de Deus, e precisamos conhecer a palavra de Deus, para que ela nos discipline, para que ela nos oriente, nos capacite, para que a gente chegue no nosso Hebrom. Hoje o que eu percebo são um monte de cristãos sem conhecimento da palavra de Deus, sem discernimento da palavra de Deus, e qualquer coisa vai. Qualquer coisa que a internet fala, ele acredita. Qualquer pregação ele vai, qualquer fake news ele entra. E aquilo que antigamente a gente chamava de santa ignorância, hoje nós podemos falar que são a ignorância dos santos. Por falta de conhecimento, de entendimento, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus que nos dá o norte, ela nos orienta e nos ensina e nos faz caminhar. Outro ponto importante: quem tem uma promessa de Deus tem motivo para rever as suas prioridades, rever as suas atividades, rever o seu tempo, rever a aplicação dos seus recursos. Porque ele sabe que há coisas que ele vai ter que deixar, ele vai ter que abandonar, há outras que vão ser acrescentadas. Ele vai ter que dizer sim para algumas coisas, dizer não para outras. Ele vai ter que aprender a gastar o seu tempo, suas energias, seus recursos, naquilo que leva na direção da sua promessa. Então, se Deus tem uma promessa para minha família, para os meus filhos, eu vou gastar, vou orar. Deus visita, Deus opera. Se Deus tem uma promessa para os meus familiares, Deus está lá, estou testemunhando, estou falando. Se Deus tem uma promessa à minha igreja, eu vou ser testemunha daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus tem para cada um de nós. Siga à frente, meu irmão, continua crendo, continua caminhando, porque quando você se cansar, o Senhor derramará sobre você o seu Espírito, e aqueles que esperam no Senhor voarão como asas, como águias, caminharão e não se cansarão, porque o Senhor os faz fortes como jovem. Por isso, Caleb não, Josué, eu estou aqui 45 anos depois, estou tão vigoroso, tão jovem, estou tão como 45 anos atrás, estou tão preparado para ir guerra como esse momento. Quem tem essa promessa do Senhor, ele sabe porque ele está se esforçando, ele se disciplina, ele se compromete, ele persevera. Não importa o quanto ele perde, o quanto ele se sacrifica, ele sabe que aquilo que a promessa tem para ele é muito maior do que qualquer outra coisa. Não há nada maior que você possa ter ou perder do que a promessa que Deus tem para nós de um novo céu e uma nova terra. Somente quem tem a promessa de Deus
pode ter convicção. É uma realidade existente que ainda não foi alcançada. Só que tem a promessa de Deus, tem direção. Ele sabe para onde ir. Ele sabe o que fazer. Ele sabe onde e como investir o seu tempo, os seus recursos. Ele sabe o que ele deve abrir mão. Ele sabe o que deve, como deve se preparar. Por isso, quando alguém tem essa promessa de Deus, ele sabe que quando as portas se abrirem, de dinheiro fácil, de prazeres ilícitos, de propostas indecorosas, quando aquilo tudo se parece muito grande, ele fala assim: puxa, que maravilhoso. Ele pergunta: isso está de acordo com a minha promessa? Isso está de acordo com aquilo que Deus tem para mim? Então ele se mune daquilo que é necessário para alcançar aquilo que Deus prometeu. Não interessa se está difícil, não interessa se ele está sozinho, não interessa se ninguém se está demorando, não interessa se ninguém quer ir com ele, quer fazer, não interessa se a maioria está indo para um lado. Ele se levanta com a esperança, com a convicção, e vai na direção da promessa de Deus. Há na Bíblia, que para nós é a palavra de Deus, promessas contidas. E olha que o Paulo escreve: pois quantas forem as promessas feitas por Deus. É pelo pastor? Não. É pelo apóstolo? Não. Por Deus. Tantas tem em Cristo o quê? O sim. Se Deus prometeu, em Cristo nós temos a aprovação, temos o sim, vai acontecer. Por isso, por meio de Cristo, o amém. Assim seja. É pronunciado por nós para a glória de Deus. E isso é profundo. E então a Bíblia, que é o registro da revelação de Deus, contém inúmeras promessas que Ele tem para nós em Cristo. E olha que coisa interessante. Jesus diz: quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É o Espírito Santo entrando e transformando. E o Felipe me escreve no WhatsApp esses dias, diz assim: pai, eu queria consulta teológica. E ele diz: estou tendo sentimentos que não são meus, palavras que não são minhas, algo que eu esperei encontrar na igreja há tanto tempo, e agora flui de dentro de uma maneira que eu não sei o que está acontecendo. Filho, é uma promessa de Deus. O Espírito Santo começa a fluir de dentro e começa a gerar vida, e Ele vai transformando o pensamento, Ele vai transformando palavras, Ele vai transformando o nosso ser. Não é uma mudança de fora para dentro, é uma de dentro para fora, né? De fora para dentro, mas é de dentro para fora. Não é estética, não é levantar a mão, não é dar glória a Deus, mas é algo que vem do interior, promovido pelo Espírito Santo, que nos faz uma nova criatura. Então você e eu, meus irmãos, nós temos a promessa de Deus, de que nós cremos na palavra, nas promessas de Deus, como está nas Escrituras. O Espírito Santo pode fluir em nós, e há de ser um rio, a jorrar, um rio de água viva. Mas esse Jesus diz, no dia que o seu amigo Lázaro está morto, ao encontrar com as suas irmãs, uma das suas irmãs diz assim, ou com as duas, ele diz a mesma coisa para as duas. Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a promessa que nós temos, essa é a base da nossa fé.
Ainda que a gente tenha que passar por estágio de morte, a resposta de Deus para a morte é a ressurreição, e nós cremos nisso, e nós esperamos por isso, e por isso nós caminhamos nessa direção, porque nós temos uma promessa de Deus, de vida eterna, e ela está na palavra, e temos o sim em Cristo Jesus. E então vem a palavra e diz o seguinte, Jesus mais uma vez, e diz lá em Mateus: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E muitas vezes você para sua casa, lá na sua casa você entra no seu quarto e diz: Senhor, porque o Senhor me abandonou, porque o Senhor não está me ouvindo, porque o Senhor está permitindo. E Jesus está dizendo: eu estou com você. E nessa noite essa palavra é para você, meu irmão, para trazer à sua mente as promessas que Deus tem, para que você não perca esperança, para que você continue caminhando, sonhando, porque aquilo que Deus prometeu Ele vai fazer. Certa ocasião então, Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho lá em Filipos, e por isso eles foram presos, foram açoitados, acorrentados, e durante a noite, enquanto eles oravam, louvavam a Deus, houve um grande terremoto, e as portas da cela se abriram, e o carcereiro chegou e olhou aquela coisa toda, todas as portas abertas. Ele temeu, porque ele era responsável pelos prisioneiros, e se sobre a sua responsabilidade os prisioneiros fugissem, ele e a sua família pagaria com a vida. Então ele teme, para que a sua família não seja prejudicada, ele puxa a espada e vai se matar. E o Paulo grita, fala assim: não te faças isso, nós todos estamos aqui. E o carcereiro pergunta para ele, fala: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo e Silas responderam: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E o carcereiro os levou para sua casa, cuidou das suas feridas, os alimentou. Paulo e Silas anunciaram a palavra, aquela família creu, e naquela noite aquela família foi batizada. Creia no Senhor Jesus, creia nas suas promessas, e será salvo tu e a tua casa. Quem tem uma promessa de Deus, pode confiar na sua fidelidade, na fidelidade de Deus. Os anos podem passar, as tempestades podem vir, os ventos fortes podem bater sobre a sua vida, pode vir com violência à sua porta, mas não pode derrubá-lo, porque está firmado na palavra de Deus que ele recebeu. Jesus diz isso: aquele que pratica as palavras que eu ensinei é comparado à casa que foi construída sobre a rocha, e em vindo a tempestade, vindo os ventos, se deu contra aquela casa, mas ela permaneceu firme, porque estava sobre a rocha. Quem tem a palavra de Deus está firmado sobre esta rocha, sobre esta palavra, que é o próprio Jesus, que é o sim de Deus para nós. E aqui então está a importância de nós conhecermos a palavra, de estudarmos, de meditarmos na palavra de Deus. Por isso eu quero te desafiar a estar nos cultos, a estar em grupos pequenos de compartilhar uma palavra, de estar na escola bíblica, de estudar, de buscar entender, de conhecer, porque aquilo que Deus tem para você, que você busca tanto, está na palavra dEle. Quando você mergulha nessa palavra, Ele vai falar com você. O Espírito que inspirou esses homens a escreverem esta palavra, é o Espírito que vai te iluminar, para que você compreenda o que Deus tem para você. Portanto, eu não acredito em cristãos que não têm proximidade com a palavra de Deus, que não conhece a palavra de Deus, que não se aprofunda na palavra de Deus. E a gente às vezes vem aqui no culto de quarta-feira, a gente vê uma meia dúzia, e os irmãos estão fazendo o quê? Às vezes um culto como esse, os irmãos estão fazendo o quê? Tem um grupo de reunião que está fazendo o quê? Então eu vou dar um testemunho aos irmãos. Toda última sexta-feira a gente tem um culto de oração aqui. Houve um dia que a gente está em 3 pessoas só. Eu, a Dulce e a Luciana. Mas houve um dia que a gente estava em mais. E nesse cantinho aqui, nós estamos aqui,
e eu estava orando com a Luciana, e disse assim: eu gostaria que Deus desse experiência às pessoas que estão fora, e eu contei o caso, meu caso. Oramos por alguns filhos, os irmãos que estão perdidos também, e eu digo assim a eles: eu quero que Deus dê uma experiência a eles, que eles experimentem, que não seja de palavras, que não sejam as minhas palavras, mas que eles experimentam. E foi nessa experiência dada por Deus que aconteceu. Deus ouviu a nossa oração, mas a gente não consegue alcançar as promessas de Deus, porque a gente está fazendo tantas outras coisas, a gente está tão ocupado, está correndo tanto atrás de outras coisas, que a gente não consegue dobrar os nossos joelhos e clamar, e as coisas não acontecem na sua vida, porque você não busca, porque você não ora. Não é que dependa disso, é que Deus quer mostrar para você o quanto Ele é grande, mas você não está preparado, você não crê, e aí você olha para a sua vida, você vê o desânimo, você vê o abatimento, não tem esperança. Começa a buscar, começa a se entregar, começa a perceber o que Deus está fazendo, porque Deus responde oração, Deus fala com o seu povo ainda, e não é: eis que te digo, Ele fala nas mínimas coisas. Deus vai falando. Então a questão é o seguinte: qual é a promessa que Deus tem para você? Qual a promessa que Deus tem para a tua casa, tem para os seus filhos? Qual que é a promessa que Deus tem de futuro para você? Onde você tem colocado a tua esperança? E eu olho as redes sociais, eu estou saindo de rede social, não aguento mais. Um monte de crente falando um monte de besteira atrás de político. Pastor colocando assim, falando: pastor da igreja os pastores deviam estar preocupados em pregar o evangelho, o próprio cara está colocando política lá e falando um monte de besteira. Me enjoei, cansei, porque eu não vejo os irmãos falando a respeito de Deus, o que Deus está fazendo. Vejo só essa questão. Olha assim e fala: Deus, não é possível um negócio desse. E a Bíblia diz que o coração fala, né? A boca fala que o coração está cheio. Eu acho que o dedo digita aquilo que o coração também está cheio. Perder a promessa, perder a esperança. Para onde você está indo? Para onde você está levando a sua família? Quais são as suas prioridades? Do que você tem que abrir mão? Onde você deve gastar os recursos, o seu tempo, para alcançar a sua terra prometida, o seu Hebrom? Creia que Deus prometeu. No que Deus prometeu, persevere, não desista. Você pode estar dando voltas no deserto, mas jamais perca a direção. Vá sempre ao encontro daquilo que tem, na direção que Deus tem para você. Invista seus recursos, invista seu tempo. Se prepare, lute, tenha bom ânimo, porque o Senhor há de cumprir tudo aquilo que prometeu na sua palavra. Como eu disse, esse não é um sermão de autoajuda, mas é um sermão para trazer renovo para você que tem promessa de Deus. Quem crê nessa promessa tem esperança, tem capacidade de sonhar, tem direção, sabe o que fazer. Caleb tinha uma promessa, ele creu, viveu essa esperança de vê-la realizada. Quando nós temos uma promessa dada por Deus, nós cremos. Essa promessa enche o nosso coração, enche de esperança, de convicção, até que chegue o dia que ela se torne realidade. Quem tem uma promessa de Deus, confia que Ele vai realizá-la. Por isso a gente pode descansar em Deus. Por isso a gente pode entregar tudo que temos nas suas mãos. Entregar tudo que temos e somos. E quando a gente entrega, Deus vem com a sua santidade sobre nós. E Ele vai, como fogo consumidor, consumindo tudo que não é dele. Ele vai tirando de nós aquele que não serve, aquele que não presta. Ele vai tirando o nosso egoísmo, vai tirando o nosso orgulho, vai tirando a soberba, vai tirando o nosso medo. E o nosso coração se esvazia dessas coisas e abre espaço
para ser cheio de tudo aquilo que Deus tem para nós. Talvez seu coração esteja cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de medo, cheio de um monte de coisa, e não há espaço para que haja, ou que esse seja enchido de coisas de Deus, de sonhos, de promessas de Deus. Que nessa noite o Senhor venha com a sua presença e consuma isso do teu coração, e encha o teu ser de esperança, para que você possa sonhar novamente. Que o seu coração se encha dessa perspectiva. E pode passar, meu irmão, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 25 anos, como foi o caso de Abraão, 45 anos foi o caso de Caleb. A esperança não se acaba, porque nós temos uma convicção, nós cremos na fidelidade de Deus, nós sabemos o que temos, sabemos o que somos, para onde vamos e o que temos que fazer, porque Deus não se esqueceu de nós. E essa é uma palavra para você que orou essa manhã, disse: o Senhor me esqueceu, o Senhor não se lembra de mim, estou aqui, e ninguém olha, ninguém vê, mas Deus não se esqueceu de você. Deus tem uma promessa na sua vida, Deus tem uma palavra na sua vida, e te trouxe aqui nessa noite para te dizer exatamente isso, que a promessa que Ele fez, Ele há de cumprir. Portanto, se você entrou sem esperança, que seu coração seja cheio de esperança nessa noite, não naquilo que estou falando, mas naquilo que Deus te prometeu, está na sua palavra. E essa conversa de Josué e Caleb não acaba aqui. Ou melhor dizendo, o tema dessa conversa não acaba aqui, ela vai um pouquinho mais adiante. Josué, no capítulo seguinte, narra a seguinte história: conforme a ordem dada pelo Senhor a Josué, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção da terra de Judá, que foi Quiriate-Arba, isto é, Hebrom. Ele conquistou, quer dizer, ele alcançou, né? Está lá. Arba era antepassado de Enaque. Caleb expulsou de Hebrom os três Enaquins, Sesai, Aimã, Talmai, descendentes de Enaque. Estou tão forte hoje, tão vigoroso hoje, para ir à guerra, como eu estava 45 anos atrás, porque eu tenho uma promessa. Não desanime, porque Deus faz milagres. E eu te convido a buscar em Deus um tempo de oração. Baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e dizer: Senhor, tudo quanto tenho é seu, tudo quanto sou é teu. Aliás, eu sou teu. O Senhor me criou, o Senhor colocou em mim o seu Espírito. Eu sou teu, Senhor. O Senhor me deu a sua palavra como promessa para mim, para minha casa, para minha igreja, para minha comunidade, para minha família. Então eu te peço, Senhor, encha o meu coração com a tua palavra. Encha o meu coração e a minha mente com as tuas promessas. Coloca a minha casa, coloca o que sou, o que tenho, são teus. Gere em mim esperança, gere em mim a capacidade de sonhar novamente, até que eu veja a sua promessa se cumprir em mim, na minha família, na minha casa, na minha igreja, na minha ação. Senhor, eu entrego em tuas mãos a minha vida, tudo que tenho e tudo que sou. Que Deus te dê coragem, meu irmão, de abrir mão das coisas que você gosta,
daquilo que nos atrapalha de conquistarmos a terra prometida, daquilo que desvia os nossos olhos para outras coisas. Que Deus fale ao seu coração e o encha com as suas promessas e que gere em você esperança. Que você receba a força do Senhor para vencer o seu deserto, para que você chegue até Canaã, entre e conquiste aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Porque promessas dadas por Deus geram esperança, e esperança geram sonhos, e essas coisas nos impulsionam para a vida. Enquanto nós caminhamos, nós vamos sonhando com a nossa terra produzindo, com ela sustentando a nossa casa, sustentando a nossa comunidade, e a gente vai sonhando, e a gente vai imaginando, até que isso se realize, que se concretize. Para terminar, o salmista diz assim: quando o Senhor mudou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E todos os povos diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Aqueles que saem chorando, semeando, voltarão com seus feixes. Que a sua oração, que o seu testemunho seja palavras semeadas, e que Deus multiplique na sua vida, e que dê uma colheita farta, que você possa experimentar a graça do Senhor a cada dia, porque promessas dadas por Deus geram esperança e nos fazem caminhar na direção que Deus tem para cada um de nós. Que Deus te abençoe tremendamente, meu irmão. Que Deus abençoe o teu lar. Que Deus te encha da sua presença e que você possa experimentar essa graça de Deus.